Olá, estamos começando mais um programa Opinião Cidade aqui pela TV da Cidade. Obrigada por sua companhia. Hoje estamos recebendo uma sumidade e ele é especial. Quem não conhece o professor doutor Luiz Dino Visoto? Ele ficou muito conhecido em São José do Rio Preto, popularmente conhecido como o doutor das andorinhas. Eu tive o prazer, muitas vezes, na época eu estava na Rede Globo, na Record também, de fazer entrevistas com ele no centro da cidade. Às vezes a gente reclamava, elas estão por aqui, porque sujava carro, sujava a rua. As andorinhas voltaram, professor Visoto, que foi secretário do Meio Ambiente na época do professor doutor Liberato Caboclo, fez um trabalho brilhante, mas virava e mexia, ele era o doutor das andorinhas. Mas ele continua, há 56 anos, ele é professor, diretor, professor titular da Unesp, diretor do departamento da Zoologia e Botânica da Unesp. E ele hoje está aqui para conversar com a gente, para falar de novidades. Ele tem até um remedinho, se é que eu posso dizer assim, enfim, que ele está um inibidor de trombose, mas daqui a pouco ele vai falar sobre isso também. E quem está aqui participando do programa com a gente também é o Antônio Carlos Del Nero, ele que é da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, que também vai participar dessa nossa entrevista. Doutor Visoto, ele é escritor, ele é, enfim, ele é uma sumidade. Vai ser um programa muito gostoso, eu tenho certeza, e um programa de conhecimento que você não pode perder. Obrigada por o senhor ter aceito esse nosso convite e está aqui com a gente, vai bater papo com a gente. Eu que agradeço. E obrigada a você também, Del Nero. É um prazer estar aqui. A gente vai começar, como sempre, passando aqui para você as manchetes do jornal. O jornal de hoje, que é o Diário Oficial de São José do Rio Preto, está na manchete aqui. Polícia estoura terceira casa de tráfico de drogas em uma semana. Que bom, hein? Polícia trabalhando. Quanto mais estoura, menos tráfico na rua, menos droga, né? E aqui embaixo, olha aqui que coisa boa, esse ladinho aqui no cantinho, o governo libera 60 milhões para Rio Preto, lembra? Milton de Assis esteve aqui e antecipou isso aqui para a gente. A verba foi liberada pelo Ministério das Cidades ontem e o Milton acabou antecipando aqui, é mais dinheiro que vem lá de Brasília para cá, para as verbas aqui de São José do Rio Preto. O que mais que tem aqui? Zona Norte ganha um cartório express, que coisa boa. E quem mais? Senem, a reta final agora. Aqui, Diário Oficial, então deve ter vários editais. Jornal Bom Dia traz aqui uma ocorrência aqui daquela bola de fogo no céu que assusta moradores da região. Diz também que o prefeito aqui embaixo vence, o prefeito Valdomiro venceu no TJ, né? Tribunal de Justiça decide favoravelmente ao prefeito de Rio Preto, contrariando o pedido de bloqueio de bens que foi feito pelo Ministério Público em função daquele caso Tavolaro. O promotor público Sérgio Clementino pediu bloqueio de bens em função do caso Tavolaro e o Ministério Público perdeu essa, mas não perdeu a guerra ainda. O prefeito conseguiu no Tribunal de Justiça, decidiu favoravelmente ao prefeito Valdomiro, portanto, o Sérgio Clementino, não sei, mas deve recorrer
continuar nessa briga aqui contra o prefeito Valdomiro Lopes. E o Diário da Região, briga é feia aqui. O promotor investiga fraude em 37,37 milhões,6 mil exames de dengue. Olha, aliás, nós vamos até falar sobre isso. O professor Dino Visoto estava falando aqui, na época que tinha andorinha em Rio Preto, porque elas sumiram, né? Não tinha dengue. Olha que interessante. Denúncia encaminhada ao promotor de justiça Carlos Romani aponta que a empresa responsável por realizar 37 mil exames para diagnosticar casos de dengue em Rio Preto não teria capacidade técnica para fazer os laudos. O inquérito vai investigar se pacientes receberam diagnóstico errado e correram risco por não fazer o tratamento correto contra a doença. Eita, essa é a CPI da saúde, que também é outro calo, hein? E ex-servidores são condenados a devolver 69 mil reais, ex-funcionários do SEMAI, Adalberto Massararo, Goto, lembra do Goto? O Goto voltou. E o Carlos Roberto Spigli, não sei se lê assim, foram condenados pela Justiça por adulterar ordens de serviço e favorecer a empresa ABA Infraestrutura e Logística, antiga construtora Floriano. Lembra dela? As irregularidades foram contratadas entre junho e setembro de 2003. Olha, funcionário público que usa do cargo, ele não devia ser só preso, não. Ele devia devolver todo o salário dele enquanto ele ficou sendo funcionário público, né? Uma vergonha isso. Usar do cargo público. Amor de Deus. Vamos falar de coisa boa, né? Professor Dino Visoto. Bom te ver. Fazia tempo que eu não vi o senhor. Tive tantas vezes o prazer de fazer entrevista com o senhor pelas televisões aí, outras, né, televisões, e era tão bom conversar com o senhor, ganhar conhecimento, isso é bom demais. Conversar com gente inteligente é bom demais. Eu gosto. Que bom que o senhor está aqui, por onde o senhor anda, o senhor continua ainda lá na Unesp, o senhor é professor emérito, né? Eu falei que o senhor era chefe de departamento, pelo visto o senhor fez uma carinha assim, eu acho que o senhor não é, não? Não, eu já fui chefe de departamento, já fui vice-diretor, isso é diretor, pouco para o senhor? Mas isso vai com o tempo, você tem um tempo determinado para fazer essa missão administrativa também, não é só pesquisa, não. Hoje o senhor está como pesquisador? Eu estou diariamente lá no IBILSE, apesar de estar há 27 anos aposentado, continuo trabalhando, publicando trabalho na área de hematologia de cágado, que é um jabutizinho lá de água doce, como se fosse uma tartaruga do mar, é um bem menorzinho, mas é um elemento que tem dado muito bom trabalho na seção de hematologia. O senhor continua orientando os alunos? Uma parte sim, mas continuo mais na parte de pesquisa propriamente dita, com uma série de trabalhos que estão sendo publicados, que a gente apresenta também em congressos, simpósios, reuniões científicas, e com isso a gente vai divulgando um pouco o conhecimento que a gente tem sobre esse animal. E agora eu estou vendo aqui, vou botar meu par de óculos aqui, dizendo que é a caracterização funcional de um tal de Visotin, que usa o nome do Dr. Visoto, o primeiro fator inibidor de purificado a partir da sanguessuga
bactéria de Visotói. Se eu faço o favor de explicar isso para mim, porque eu não entendi nada e eu tenho certeza que pouco telespectador também entendeu, só quem é da área, o que isso significa, mas eu sei que é um modelo para a concepção de novos anticoagulantes para o tratamento de doenças trombóticas. Isso deve ser muito importante, doutor. O que o senhor está fazendo no meio disso tudo que tem o nome do senhor? É o seguinte, há uma equipe no Instituto Butantan, eu já tinha trabalhado com o Gastão Rosenfeld em sanguessugas que não a nossa, que foi descrita posteriormente pelo professor Dr. Oswaldir Francisco Castro, que foi reitor da FARF, da Universidade da UNORP. Mas o problema é que o fato de ele ter sido encontrado na natureza, aqui na nossa região, uma sanguessuga um pouco diferenciada das demais, recebeu um nome e o Oswaldir achou de me homenagear com o nome Visoto. O Visotói, I é do latim, que significa genitivo, é do visoto, I do visoto. O zio, o iô, é o latim que a gente entende e que acaba sendo uma homenagem que se presta. Esta sanguessuga foi trabalhada lá no Instituto Butantan por uma equipe de 4 pesquisadores e acabou construindo um tipo de material que ele tem a capacidade de destruir trombos, coágulos na circulação humana. É o que eles chamam de fator XA, que coagula o sangue. Então, há a injeção deste produto que eles acharam, que deram o nome de Visotin por ser da Ementéria Visotói. E isso acabou sendo aplicado em animais, mas está sendo trabalhado para chegar também a ser um medicamento para ser usado no ser humano. Para evitar aí a trombose. Sim, ou tratamento de tromboses? Exato. Quer dizer, isto levaria realmente a um trabalho mais exaustivo. Por hora está sendo feito em ratos e cobaias. E o senhor está no meio dessa pesquisa? Não estou. Não? Não. Tá, só leva o nome do senhor. Por causa da ementéria que foi descoberta e Visotói deu origem a uma substância anticoagulante que eles deram o nome também de Visotin. Mas eu cheguei aqui, o senhor virou para mim e falou assim, você tem algum problema de trombose? A primeira pergunta que o senhor me fez. Falei, doutor, eu acho que não, mas de repente, se o senhor quer me aplicar alguma coisa, eu já deixo. No senhor eu confio, você não, melhor não. As pesquisas feitas na Unesp, porque os senhores têm ligação com a Unesp também, eu fico muito feliz porque tem coisas tão importantes, pesquisas tão importantes, realizadas aqui em São José do Rio Preto, na Unesp, na Unorp também, enfim, nas universidades aqui. Isso é muito bom. Mostra o quanto São José do Rio Preto é avançada nesse sentido, não é, doutor? Sem dúvida. Realmente, o problema, a primeira a se instalar em termos de universidade, de escola superior, foi a nosso IBILSE. Não existia nada na região que pudesse levar o aluno que se formava no 2º grau, ele tinha que ir ou a São Paulo, que era o lugar mais adequado, ou ficar no interior se tivesse uma universidade. Não tinha essa universidade. A Faculdade de Filosofia é a nossa instituição, que se chamou depois IBILSE Unesp, com a passagem para a Universidade Estadual Paulista. Ela teve um começo bastante interessante. Primeiro, houve uma tendência de se criar em Rio Preto uma universidade municipal. E ela foi através de um decreto instituído lá na Câmara Municipal, que passou depois ao Filadélfio como prefeito, para instituir uma universidade municipal com a criação de um conselho administrativo.
E esse conselho administrativo faria todo um conjunto. Foi daí que vieram os professores para cá. Primeiro, professores estrangeiros. O professor Pinto de Carvalho, que veio para dar latim, o professor Bugenhagen, Erich Arnold von Bugenhagen, que deu alemão, e o professor Eduardo Querin, que veio para dar italiano. Eu vim para cá em 3 de maio de 1956. Quando eu cheguei à cidade, existia uma linha direta de Araçatuba, chamava Sadia, a Rio Preto, de avião. Então, eu saía de lá, vinha para cá. Eu fui convidado pelo secretário da Educação na época, que ele disse, olha, nós estamos vendo lá a possibilidade de criar um corpo docente da faculdade, mas nós estamos pegando professores do 2º grau. E eu tinha 2 cadeiras em Araçatuba. Agora, diga-se de passagem, um professor naquela época ganhava muito bem. Hoje é um problema seríssimo para que o professor se mantenha dentro das condições salariais que ele recebe. É verdade. Naquela época, com as 2 cadeiras que eu tinha no Instituto de Educação Benta Cruz, ela me dava o mesmo rendimento que um juiz ou um promotor. Então, era um salário condizente. Claro. Etc. Mas à medida que vai havendo um processo de degradação, o nosso professor sofre hoje barbaramente. Quer dizer, ele ganha realmente uma miséria cá entre nós. E o senhor se dedica até hoje full time, né? O senhor está lá dentro do laboratório. O senhor nem lembra disso. Se o senhor pensasse nisso hoje, o senhor nem estaria lá hoje. O senhor já teria abandonado. E o senhor, graças a Deus, o senhor não pensou nisso. Porque senão o senhor já teria migrado para outras universidades, talvez até para outra profissão, para outros laboratórios. Então, Marisa, o professor Visoto, eu tenho a honra de dizer que ele é professor emérito da Unesp desde 2007. E estar aqui ao lado dele é uma honra. Ele faz parte da academia. Ele é patrono da cadeira número 16. 16? 16. Olha! E só por curiosidade também, hoje eu digitei o nome dele no Google. Sabe quantas vezes ele é citado? 1.550 vezes. Meu Deus! E olha, esse doutor Google, ele sabe das coisas, hein, doutor Visoto? 1.550 vezes. Meu Deus, não é para muita coisa. É muita coisa. É uma honra para nós. Bateu o nome lá, doutor Visoto, não precisa nem doutor, botar Visoto, sai pipocando. 1.556 vezes. É muita coisa. Ai, Eu também não sabia de tudo. Olha, a humildade dele é de uma... E o que é pior, ou melhor, e São José do Rio Preto tem que reverenciá-lo, dessas 1.556. Eu vou anotar, 1.556 vezes. Com certeza, se não todas, e deve ser todas, professor, doutor Luiz Dino Visoto, São José do Rio Preto. Então, São José do Rio Preto, que já não é mais de Araçatuba, porque o senhor é de lá? Não sou. O senhor é da onde? Eu nasci em Garça. Garça. Eu conheço Garça. Meu tio, meu padrinho, foi Carlos Aurélio Mota de Souza, foi juiz de Garça. Conheci Garça. Nossa, passava férias em Garça, ali pertinho de Marília. Quantas vezes lá de Marília, 30 quilômetros. Então, fui criada lá, férias a gente ia para lá, era a coisa mais maravilhosa. Ele foi juiz de direito lá. Não aparece Garça, não, aparece São José do Rio Preto, que devia botar tapete vermelho, que até hoje não botou não, para o professor Luiz Dino Visoto, porque é ele que eleva o nome para o Brasil, para o mundo, ainda mais uma pesquisa dessa e tantas outras que ele já fez. É o professor Luiz Dino Visoto, que aparece 1.556 vezes. Quando alguém fala, o professor Visoto, que agora tem só o nome de Visotinho,
né? Entre tantas outras pesquisas. Quando ele ganhar o prêmio, qual o prêmio que o senhor pode ganhar aqui com isso aqui? Nenhum. Nobel de quê? Aí, né, de pesquisa, lá, o professor da Unesp, de São José do Rio Preto, é aqui. Então, São José do Rio Preto já passou da hora de agradecer, né? Isso não é política, não. Professor, aliás, Del Nero, a sua pergunta ao professor, doutor Dino Visoto, que ele é sempre coisa, porque senão eu vou fazer outra, e eu quero saber da dengue, e tem tudo a ver com isso aqui. Gente, vamos perguntar essa primeiro, depois você entra na parte de cultura. Professor Dino Visoto, o senhor falou uma coisa que é impressionante, as andorinhas foram embora. E o senhor estava dizendo que na época que as andorinhas estavam aqui, e era um espetáculo, quantas vezes no Jornal Nacional, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, todos os programas nacionais e internacionais saíam, quando as andorinhas chegavam, que era um espetáculo de Deus, da natureza, não tinha dengue. Por quê, professor? Pelo fato delas se alimentarem de insetos. A andorinha é insetívora e, como tal, ela busca durante o dia, voando, pegando insetos durante o voo. E nós fizemos uma pesquisa na ocasião com andorinhas que tentavam baixar nas praças, tanto da José Marcondes como da Praça Rui Barbosa. Elas faziam uma alternância de 3 em 3 anos para evitar o problema do desfolhamento, que elas ficam nas árvores. E no baixar, eu fiz até, naquela época era o tenente Jean Charles. Isso! E eu pedi, como ele estava na rodoviária, como policial rodoviário, eu pedi que ele levasse aquele equipamento para medir a velocidade. E aí ele me ajudou bastante. Nós ficamos ali em frente a um hotel que tem ali... Antigamente era o Hotel Augustus, né? Ainda acho que é. Nem sei, nem me lembro, faz tempo que eu não vou. Em frente, elas desciam numa velocidade que o radar indicou 80 quilômetros horários. 80 quilômetros horários. Eu achava uma velocidade extraordinária, porque ela descia mesmo. E depois dava aquela estancada e acabavam ficando na parte da vegetação arbórea, se assentando dentro dos galhos. Este voo com uma velocidade incrível de 80 km/h faziam com que, através da fiação que existia ao entorno de praticamente toda a praça, muitas andorinhas batiam com essa velocidade e morriam. Eram 20, 10, 15 cada vez que elas baixavam lá. Eu ia todo dia, recolhia essas andorinhas, levava para a faculdade e lá a gente fazia o conteúdo estomacal para saber o que ela está comendo, quais são os insetos que ela come, qual é o tamanho desse tipo de inseto, e fazíamos com que as andorinhas fornecessem uma indicação como eliminadora de uma série de insetos. Eram borboletinhas, mariposinhas, cigarrinhas, moscas, pernilongos, besourinhos desses pequenos, o tamanho era no máximo de 1 centímetro, e os pernilongos um pouquinho menos, né? E com isto, nós contávamos o tipo de insetos que lá eram contidos. Chegávamos a ter uma proporção, nós tivemos 200 andorinhas testadas para poder fazer esse número. 700 insetos por dia elas comiam. Então, elas tinham um papel de saneamento não só na área urbana, mas na área rural. Olha. Porque a área rural, com tipo de vegetações as mais diferenciadas, laranjeira, naquele tempo tinha laranja, tinha milho, tinha feijão, tinha... Não era só cana, né? Exatamente. Isto foi acontecendo, quando você lembrou aí da cana,
que essas culturas praticamente desapareceram. Nós não temos mais café, não temos mais laranja, não temos mais isso. Hoje nós estamos com um mar verde de canavial. E o pior é que o tipo de agrotóxico que é lançado não deu mais condições para que elas permanecessem, porque não tinha mais alimentação para ela. Sim. Então elas iam para outras áreas, menos, pelo menos com o plantio de cana, um pouco menor nesse setor, com uma diversificação, com uma biodiversidade de cultura, não é? E com isso elas acabaram ficando aqui. Nós chegamos a ter aqui 120 mil andorinhas. E isto, você imagine, 700 insetos, dá mais de 75 milhões de insetos diariamente consumidos. Imagino, aí por isso, consequência disso, elas comiam todos os insetos, não, inclusive o Aedes aegypti, não tínhamos dengue, ou pelo menos a incidência era muito menor, além de termos aquele espetáculo maravilhoso. Perdemos o espetáculo, perdemos as andorinhas, um balé aéreo maravilhoso. Perdemos a própria natureza, né? Tirou a possibilidade dos senhores, né, professores lá, o senhor estudar, continuar pesquisando, e ganhamos a dengue, ganhamos a cana, né? A cana, enfim, a gente só perdeu, né, professor? Nós deveríamos ter essa biodiversidade ainda, mas infelizmente o conjunto vai indicando que um tipo de plantio como este oferece melhores condições para muita gente. Sim, um emprego, as usinas, talvez. Arrendamento de território que antes eram pastos. Mas nem o preço da gasolina e do álcool baixou para nós aqui, porque a gente fica pensando assim. Outro dia meu cunhado mora em Brasília, ele ainda virou e falou assim, engraçado, eu imaginava que aqui, né, tanta cana, tanta usina, né, já me falaram que tem mais de 100, e tem ele falando, mais de 100 e tantas usinas aqui nessa região. Por que que a gasolina aqui e álcool é tão caro? Eu falei, eu não consigo te explicar isso. Essas coisas eu não consigo te explicar. E é verdade. É verdade. Gente, nós estamos recebendo aqui professor, doutor. O senhor é o quê? Pós-doc, né? Com certeza. Eu trabalhei nos Estados Unidos, na Universidade do Texas, depois do meu doutoramento, que eu fiz em 67. Aí eles me convidaram, eu trabalhei com anfíbios, sapo, rãs e pererecas, não é? Na parte não só da morfologia, do desenvolvimento embrionário, também em sons. Então, eu fui convidado para trabalhar na Universidade do Texas em 1969 como assistente de pesquisa 2. Eu ganhei uma bolsa da Força Aérea Americana para poder ir trabalhar em Austin, que era a capital do Texas. Era uma universidade muito boa, com bons pesquisadores, e eu acabei aprendendo muita coisa lá. Levei o que a gente podia conhecer, inclusive uma coisa interessante. O primeiro sonógrafo era um deles lá, os americanos. Nós não tínhamos sonógrafos no Brasil. Hoje nós temos aí uma quantidade boa. Após o meu término de trabalho, o professor que era o Cherno lá do departamento, ele falou assim, eu vou lhe dar um sonógrafo para você levar para o Brasil. Eu falei, mas que coisa de louco, deve ser o primeiro, né, brasileiro. E aí então começa a fazer pesquisa no sentido de falar, olha, eu tenho que levar um sonógrafo assim, assim, assado. O governo brasileiro não permitiu que eu trouxesse esse equipamento para cá. Nessa altura, como eu tinha muitos pesquisadores aqui na América do Sul, que eram meus amigos, o Barrio era da Argentina, e eu falei para o Blair, que era o professor diretor daquele instituto, falei, Blair, pode ser dado para o Barrio, porque se você der para o Barrio, o Buenos Aires está mais pertinho de mim, que eu posso fazer sonograma desses bichos. Ele falou, não tem problema. Eu telefono para o Barrio, tem algum problema na Argentina com isso?
Não tem. Então, o sonógrafo, o primeiro sonógrafo na América do Sul foi para Buenos Aires, um bairro, do qual também me servia para fazer vários sonogramas de animais que eu pegava aqui na região. Então, quer dizer, é mais uma curiosidade de verificar que nem sempre o pesquisador é aquinhoado com equipamentos, aparelhos, substâncias, materiais orgânicos e inorgânicos. É uma pena que naquela época, 69, né, não tivesse essa compreensão para a gente ter o primeiro sonógrafo no Brasil. Professor Dino Visoto, por que o senhor ficou em São José do Rio Preto? Essa sumidade que o senhor é. Primeiro porque eu gosto de São José do Rio Preto. O senhor ama São José do Rio Preto, pelo que eu estou vendo. Quando eu me aposentei em 1985, eu fui convidado para ir para várias universidades, inclusive europeias e americanas. Dúvida. Inclusive quando o Blair já tinha morrido nessa altura, era um outro pesquisador, do Texas, ele falou, venha para cá. Não, eu não quero. Eu fui convidado para ir para Brasília, fui convidado para ir para o Rio de Janeiro, fui convidado para ir para Passo Fundo, para o Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, eu falei, não, eu acho que nessa altura, deixa eu me acomodar para que realmente a gente possa contribuir de outra maneira, em pesquisa, em orientação de trabalho, e eu estou bem acomodado aqui. Não se pode, após a aposentadoria, isso é uma regra que a gente tem, não coloque pijama e chinelo que morre. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, o cérebro tem que trabalhar, né, professor? A atividade tem que ser continuada, não só do seu ponto de vista mental, psíquico, em exercícios também, para que realmente o organismo vá se acomodando a novas circunstâncias. São José do Rio Preto tem que agradecer muito, 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 assim, sem dúvida. Olha, o José Villanova está dando os parabéns ao senhor, agradecendo aqui a TV da cidade, mandando um grande abraço para o senhor e, enfim, eu acredito que ele esteja gostando, sem dúvida. O Villanova, ele me ajudou bastante, porque cada vez que caía uma andorinha, etc., ele me ajudava a pegar a coisa lá. Eu tinha alunos também que trabalhavam no meu departamento e eram orientados. Nós publicamos uma série de trabalhinhos... Os anjos da guarda, né? Uma série de trabalhinhos sobre andorinhas. Inclusive, eu recebi o título de cônsul honorário das Purple Martins pela Natural Society lá dos Estados Unidos, em Gainesville, pelos trabalhos que a gente desenvolveu com esse bichinho, não é? Que foi de grande utilidade para nós. Hoje nós não temos, só as que ficaram aqui, as que, como o senhor, tomaram água de São José do Rio Preto, falaram, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero mandar um beijo também pro Pitu. Quem não conhece a bola de carne do Pitu, só conhece também, né? Claro. É bom, né? É bom. Eu quero mandar um beijo para ele. Ontem eu fui lá e ele falou, ai Marisa, eu gosto do programa também, eu tô assistindo todo dia. Ele também assiste do Marcos Ferreira. Enfim, um beijo para você, Pitu, para Adriana, a filha dele também, que fica lá, Guilherme, o neto, a família toda, né? Trabalho os meninos, o Lucas e o Tiago, um beijo para vocês. Enfim, e eu quero também deixar muito claro uma coisa. Venceu o contrato aqui, por isso que nós não estamos recebendo as mensagens, porque quando recebe a gente já passa a pergunta, infelizmente. Então, por favor, Jorge e Ritinha, vocês que normalmente mandam as perguntas, não estamos atendendo por conta do contrato, tá bom? Mas continue mandando o telefone, a gente faz as perguntas. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas fique ligado que a gente volta já já com o professor Dino Visoto, essa sumidade, essa aula que nós estamos tendo aqui. Até já.
Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear pra eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Mãe, por que minha barriga ronca? Por que eu sou tão magra? Por que eu não tenho força nem pra brincar? Por que eu sou menor que os outros meninos da minha idade? Por que meu irmãozinho foi pro céu? Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Acesse doeumamigo.org.br. Liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. Estamos de volta aqui com o Opinião Cidade, hoje conversando com o professor, doutor PhD, ele é tudo, gente, ele tem todos os títulos, todos, e São José do Rio Preto devia dar todos também. Todas as comendas, todas. Vereador Jean Charles, o senhor está aí, o senhor que ajudou tanto esse trabalho. Vamos fazer, vamos dar mais. O senhor já recebeu algum título aqui em São José do Rio Preto? Sim, eu sou, já? Eu sou cidadão rio-pretense, honorário rio-pretense. Honorário, eu tenho aquele de cônsul, eu sou a primeira mulher que é com muito orgulho. Aliás, sou mesmo, recebi, agradeço. E a Câmara, né, municipal, enfim, mas é muito importante, porque a cidade, ela tem que reverenciar as pessoas, que assim como o senhor, eu também não sou daqui, mas o senhor fez muito. Nossa, como o senhor já fez. E está elevando o nome da cidade, isso é muito importante. Eu quero falar com o senhor sobre esse livro,
É um capítulo é um capítulo do livro da Unesp. É isso. O que nós temos aqui? Vamos, olha, é uma separata, né? O resgate da memória Ibiúcio e Unesp, é isso, professor? Exato. Aqui o senhor conta tudo? Como é que é isso? Não, eu conto aquilo que eu vivi. Nossa, mas o senhor viveu tudo. Agora, cada um, são 20 pessoas que vão fazer parte desses capítulos do livro. Cada departamento lá? Cada departamento, cada área. E com isso acaba realmente tendo um livro a ser publicado no ano que vem. Ah, tá. E aqui conta um pouquinho lá do departamento de... Eu conto um pouco da história, desde a fundação até 1976, quando foi criada a universidade. Que foi, que ela foi lá do municipal, né? Era para ser municipal, passou para o Estado em 59. Tá. De 59 até 76, ela permaneceu como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto. Quando, em 76, foi criada a Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, é que ele passou a ser denominada Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp, da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Tem fotografias aqui, nossa, mas muito. Tem o primeiro corpo docente de 57. Quando o senhor olha isso aqui, eu imagino que o senhor volta na história, no tempo, né? O senhor lembra de tudo isso aqui, professor? Gente, olha, é incrível, viu? Olha, muito, muito bacana. Deonério, eu sei que você tem uma pergunta para o professor Dino Visoto. É o seguinte, Marisa, primeiro eu vou fazer a pergunta para você. Você tem medo de cobras? Morro de medo. Mas olha, confesso que mais do que cobra, rato. Então, talvez porque eu seja rato do horóscopo chinês, sei lá, o que é. O professor Visoto, ele é especialista em répteis e anfíbios. Eu quero fazer essa pergunta a ele. O que o levou a essa aptidão científica para estudar esses animais? Bom, primeiro, quando eu já estava lá em Araçatuba, com 2 cadeiras, uma do normal e outra do ginásio, nós fomos visitar uma série de lagoas com os alunos para poder fazer coleta de insetos, de animaizinhos pequenos, ou coisa que o vale. E lá eu deparo, numa dessas lagoas, quando a gente joga um pouco da rede, sai um girino de 20 centímetros de comprimento. Era Pseudus paradoxus exatamente por isso, é o maior girino do mundo, chega a 30 centímetros. Quer dizer, uma forma larvária de uma ranzinha de 6 centímetros, cujo girino chega a 30. Eu nunca peguei de 30, o máximo que eu peguei na nossa região, ouvindo toda essa área do norte ocidental, foi 25 centímetros. E não nesse livro, eu publiquei um trabalho no meu doutoramento, e aí eu coloco a fotografia, infelizmente não sai. Nesse volume que eu falo da metamorfose dos anuros do norte ocidental do estado de São Paulo. E com isto, quer dizer, eu curiosamente falava, mas que eu nunca vi um trem desse tamanho, não é? Como é que pode ter um girino com esse comprimento? Aí eu comecei a estudar. Foi lá em Araçatuba que o meu começo de anfíbios se deu por causa desse girino. Quando eu vim para cá, eu resolvi fazer o levantamento de todas as áreas com coleções de água, para ver que tipo de girino tinha, que era o tipo de rã. Comecei a me entusiasmar tanto que eu tirava fotografia, fazia coleta de rãs, de som, desculpe, então fazia 2 associações e coletava os girinos para poder fazer o trabalho do meu doutoramento, foi com essa coisa da metamorfose desses animais. E depois, posteriormente, a gente acabou fazendo uma associação também com animais peçonhentos. Eu estudei bastante, não só serpentes, mas também aranhas, escorpiões,
fiz uma série de trabalhos. E com isto, eu acabei também ajudando muito a Polícia Militar, tanto ambiental, como bombeiros, como CPI-5, em cursos em que a gente dava essas noções de animais peçonhentos que poderiam existir e quais eram os tipos de tratamento com esses répteis jamais evoluídos. Mas eu também trabalhei numa área de teratologia, trabalhei em área de aves da represa, com som e fotografia. Tem um CD a respeito, um DVD. Capivaras, o senhor chegou a... Capivara eu estudei bastante. Estudou ali também, o desenvolvimento, né? Inclusive, para mostrar que a capivara estava sendo um problema sério, no sentido da população achar que realmente a capivara estava atrapalhando. Acontece que nós é que atrapalhamos as capivaras. As capivaras já existiam no Rio Preto há centenas de anos. E quando foram estabelecidos aquelas represamentos, primeiro, segundo e terceiro lago, elas começaram a desenvolver bastante, talvez pelo fato de ter, são chamadas capivara do tupi, significa comedor de capim. Então, toda aquela vegetação, elas faziam o uso e aquela reprodução ia aumentando a população. Eu sugeri, inclusive, ao senhor prefeito, numa ocasião, que poderia haver uma série de desastres com a capivara quando sai da represa e vem, tanto para a avenida como para a estrada da BR-153. Há desastres, um deles foi há uns 5 anos atrás, em Ourinhos, em que uma capivara foi atropelada e o carro tombou, matando o motorista. Nossa! Eu fiquei muito impressionado com essa coisa. Falava, vamos fazer alguma coisa para evitar que a capivara venha tanto para a rua como para a parte da estrada do BR-153. Isto foi feito através de uma cerca que ainda hoje, não sei se seria por parte de alguns pescadores, de algumas pessoas, rompem aquela cerca e elas vêm de novo para a avenida. Parece um perigo também para o atropelamento ou coisa que o valha. Mas a gente vai lá, fala, pelo amor de Deus, vamos fazer uma coisa de tal maneira. Sabe aquela coisa que tinha no pasto antigamente, que a gente fazia assim, cerca inteirinha. E aqui a gente abria uma cerca assim, em U, e fazia com que houvesse a passagem sem que o gado ou qualquer outro animal passasse conseguisse por lá. passar. Falei, faça um negócio mais ou menos semelhante para o pescador não ter que romper a cerca para poder chegar até lá. Só então, o animal, né? Eu também sugeri o seguinte, cada capivara, cada bando de capivara, são 4 bandos lá, que vão desde 20 a 30 indivíduos com um macho alfa. Ele cobre as fêmeas, só ele pode cobrir as fêmeas. Os outros machos que estão em desenvolvimento, só ficou olhando. Só ficou olhando. Um é dono de 30. Nossa, um verdadeiro harém. Oh, então, que harém bom esse. Tem daí. muito homem querendo 30, hein? Mas o fato é que eu sugeri o seguinte, que a gente pegasse esse macho alfa, que é bem característico, ele primeiro é robusto, tem uma carúncula em cima aqui da região do focinho, e é característico, ele toma conta do pedaço todo. Que se fizesse uma forma, não de fazer a retirada de testículo, mas simplesmente pressionar o conduto espermático. Quer dizer, faz isso, isso é feito também no setor humano, no gado, etc. Ele pode ter as atividades sexuais, pode tentar fazer a cópula ou coisa que o valha, mas não tem o problema da passagem do espermatozoide, porque está comprimido esse canal espermático. Então, sugeri que se fizesse isso. Não sei se foi feito, se deixou de fazer, porque nós estamos com 120 capivaras dentro da represa. 120. Se não controlar, realmente... É verdade que elas são mansas, mas ela tem uma dentição e uma musculatura em relação a essa dentição que
abrir. Não paga para ver, não, né? Não, eu tenho medo das crianças, mas como são tão mansas e elas vivem soltas lá, se você realmente não afugentar a capivara, não fizer qualquer menção de pegar filhote ou coisa que o valha, então tudo bem, eles ficam tranquilos lá. Nunca houve nenhum desastre, graças a Deus. Ainda bem, porque... Ainda bem. Então, um minutinho, Marisa, eu queria destacar esse ponto de vista do professor. Eu também sou muito estudioso do problema ambientalista de São José do Rio Preto, e onde passa ali a BR-153, ela passa ao lado da nossa represa, que abastece grande parte do nosso município. Sim. 35%. Imagina se acontecer um acidente de proporções indevidas naquele local. Meu Deus. É um local totalmente desprotegido, que as autoridades públicas devem ter mais atenção quanto a isso. Sem dúvida. Nossa, é um absurdo isso, né? Corta o município e está completamente desprotegido. Completamente. Ali passam tudo cargas pode... Claro. Passa de tudo, acontece de tudo, é completamente aberto. Como disse o professor Visoto, 35% da população riopretense dependem daquela água. É verdade. Olha, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui, cobrar mais uma vez a referência, a deferência que a cidade tem que ter pelo senhor, por essa sumidade, esse reconhecimento que o senhor recebe lá de fora e que aqui ainda não é, apesar do senhor já ter recebido. Não, pela academia, sim. Mas só a academia não vale. Não. Infelizmente, a academia, que bom, parabéns, o senhor tem uma cadeira, o senhor já faz toda uma... tem esse reconhecimento, mas é pouco, é muito pouco. É muito pouco, né? É muito pouco, por tudo que o senhor é. O Olha, senhor tem 1.556 citações no Google, e é essa simplicidade, essa bondade, esse coração enorme. E falar em coração enorme, eu peço licença para o senhor, porque eu prometi que eu ia fazer isso. Ontem nós estivemos aqui com um grupo de pessoas que são rotarianos, e eles vieram aqui também pedir ajuda, contar um pouquinho da história do Rotary. O senhor é rotariano? Não, mas já fui convidada a fazer uma série de palestras. E olha, eu também fui convidada, eu estou achando também que eu vou participar de algumas reuniões que eu achei muito bacana. Vale a pena. Né? Interessante. Nossa, Paul Harris, que sonhou, né, em 1800 e pouco, num boteco, num sótão, ele mais 3 loucos amigos sonhadores, e sonhou que eles queriam ser éticos, né, bondosos e amigos leais, e virou o Rotary Internacional. Sério, e aonde eles põem a mão, parece que dá tudo certo. E comentando aqui, eles estão hoje batalhando ali para conseguir uma unidade móvel para o banco de leite, né, aqui em São José do Rio Preto. Está faltando pouco, vamos conseguir, só a bagatela de $25 mil, que é R$50 mil, não é nada para tanta gente rica em São José do Rio Preto, de coração bom, que eu sei. Mas depois ele saiu e falou: Marisa, esqueci de falar, falta $2 mil. Sabe para quê? Para acabar a obra, que são vários projetos, do Nossa Senhora das Graças, que é o Hospital do Padre Nélio, que está ajudando tanta gente, $2 mil, gente, vamos ajudar. E eu prometi para o doutor Ricardo Maluf que eu ia falar sobre isso. Então, entra lá, gente, www.rotary50numero.com, ou entra em contato com o doutor Ricardo, que ele vai dizer como que você pode ajudar. Eu prometi para ele que eu ia falar sobre isso, assim como quem também está precisando muito da sua ajuda é a MIC, que faz um trabalho fantástico lá. O doutor Elias Cassis, à frente da instituição, trabalha com crianças com câncer. Olha, quem tem esse tipo de problema em casa sabe o que eu estou falando. E se você não tem, dê graças a Deus, agradeça a Deus. Então vamos lá, amigo, preciso da tua ajuda. É um saco de arroz, uma caixa de leite, sabe? E você seja voluntário, faça alguma coisa. E ó, gente, olha que lindo, é lindo. Clever 600, meu amigo, ele fez, doou também. Vai lá,
tá tendo pedágio, põe isso no teu carro. Fala, eu sou voluntária da MIC, ajuda 10ão, 50ão, não interessa. Isso é muito bacana, isso é de Rio Preto. Tenha esse amor no teu coração. E sabe o que é de Rio Preto também? A moda é viola, do Romildo Santana, do Reinaldo Volpato. Que dia que é? Hoje, às 8 da noite. Aonde? Biblioteca. Biblioteca Municipal. Não perca, é de Rio Preto. Vamos abraçar as coisas de Rio Preto, pelo amor de Deus. Olha, você é daqui? Eu sou paulistano, mas adoro. Olha aqui, uma mineira, um paulistano e um paulista de Garça. 3 pessoas que não são aqui, que amam Rio Preto. Vamos, você que é de Rio Preto, abraça Rio Preto, gente. Faça isso, a TV da cidade está fazendo isso. Vamos abraçar Rio Preto, abraçar, mas abraçar de verdade. Sabe aquele abraço que encosta um coração no outro? Vamos fazer isso? Vamos combinar de abraçar Rio Preto? Então, hoje, às 8 da noite, na biblioteca, tem um filme que é de gente de Rio Preto. Vamos abraçar Rio Preto, vamos fazer as coisas de Rio Preto, vamos valorizar as coisas de Rio Preto. Doutor Dino Visoto abraçou Rio Preto. Ele podia ter saído para o mundo, mas não, ele quis ficar em Rio Preto. Eu, graças a Deus, também podia ter saído de Rio Preto, mas eu escolhi criar meus filhos aqui em Rio Preto. Está tocando o telefone do doutor Dino Visoto, sabe por quê? Porque todo mundo conhece o doutor Dino Visoto. Del Nero podia ter ido para o outro lado do mundo, mas ele quis ficar em Rio Preto. E está abraçando a Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, sabe por quê? Porque é aqui que ele quer ficar. Então faça isso. Vamos ajudar o Rotary. Está faltando $2.000. Vai lá, entra em contato com o doutor Ricardo Maluf, com a Nilceia, com a doutora Deusi. Vamos fazer as coisas de Rio Preto. É isso que a TV da cidade está querendo fazer. Vamos fazer? Vamos combinar? E hoje é o dia do dentista. Vamos sorrir, sorrir por amor, sorrir de prazer, sorrir de felicidade, sorrir à toa. Um beijo para você. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente está aqui de volta. E Ele há de querer. Um beijo, sorria! Tchau!